Coisas que causam baixa imunidade, candidíase e você não sabe. É esse o conteúdo de hoje. Para você que é nova por aqui, comenta nova para eu te dar as boas-vindas. Eu sou a Sheila Pacheco, nutricionista, terapeuta nutricional, e aqui você sempre saberá mais sobre candidíase, síndrome fúngica, baixa imunidade e tudo que envolve estilo de vida saudável. Porque aqui a gente fala da doença para te trazer saúde. Certo? Não é para você ficar constantemente rodeando doença. É para você entender a sua doença e sair da sua doença. Não permanecer nessa doença. Chega de doença, tá certo? E esse conteúdo faz parte de um aquecimento para a nossa semana de imersão. Porque se você realmente definiu um propósito na sua vida, que é uma vida próspera, com saúde, com beleza, com vigor, você definiu que você vai participar da imersão. Então a gente começa oficialmente na segunda-feira, num grande evento, às 8 horas da noite, tá? Não vai ser aqui no Instagram, vai ser lá no meu canal, tá? Se você não me segue lá no YouTube, vai pra lá. E se você tá vendo esse conteúdo no YouTube, vem pra cá, pra você receber todas as atualizações. E se você ainda não está cadastrada na imersão, comenta aqui imersão para receber o link, tá bem? E aí quando acabar aqui o conteúdo de hoje, você vai lá, se cadastra, entra no grupo e participa de tudo que está por vir. É online, gratuito e faz parte da preparação da próxima turma do método, que eu abro oficialmente no dia 20, turma 25. Bem-vindas! Quem é nova por aqui, olha só quanta gente! Elisandra, Andréia, Mari, Lari, Cami, Andréia, Danúbia, Ione, Nanda. Bem-vindas, bem-nutridas. Então vamos lá. Quem tá comentando imersão, que tá recebendo o link no direct, não sai daqui do conteúdo ainda. Fica aqui, depois você vai lá no seu direct fazer a sua inscrição para a imersão, tá bem? Siga por aqui porque eu vou dar um conteúdo valioso para fazer parte do teu aquecimento de conseguir enxergar a base do problema. Porque a base do problema é muito mais profunda do que você imagina. Ela vem de anos da sua vida, talvez da vida dos seus pais, da crença que você carrega através do conhecimento que você recebeu dos seus ancestrais. E agora é o momento de você quebrar, interromper esse ciclo. E a gente só interrompe o ciclo da doença com conhecimento, com aprendizado. É só assim, não existe outra forma. Você pode visitar todas as farmácias do seu bairro. Você pode visitar todos os médicos de sucesso das cidades vizinhas. Enquanto você não adquirir conhecimento para você e não apenas seguir no piloto automático fazendo o que te mandam, que é comprar a próxima medicação, a medicação mais moderna, é a pomada, é a vacina, é o laser. Você vai perceber que fala, pô, eu tô fazendo tudo que estão me mandando e o problema continua. Eu já fiz de tudo, já usei todas essas prescrições. Por que o problema não vai embora? Pois bem, bem nutrida e futura bem nutrida. É porque o conhecimento que você tem não é o suficiente e ninguém te ensinou isso. Enquanto você não aderir a uma terapia nutricional, o problema tende a voltar. Então vamos lá falar das coisas que causam a candidíase e a baixa imunidade e que leva a vários outros sintomas. Aqui eu puxo candidíase, mas aqui eu tô falando de dermatite, desidrose, coceira no ouvido, acne, dermatite seborreica, o inchaço abdominal, a fadiga crônica, o cansaço que não passa, a micose de unha, a língua muito esbranquiçada pelo supercrescimento de fungos, de bactérias e assim por diante. Doença autoimune e outros sintomas aí característicos da disbiose e da síndrome fúngica, tá certo? Síndrome nada mais é que conjunto de sintomas. Síndrome é reunião de sintomas e disbiose quer dizer desequilíbrio. Toda vez que você usa a medicação, você entra em desequilíbrio. Você já está em desequilíbrio e você potencializa esse desequilíbrio. E a síndrome só é um jeito mais simples de falar que você está com um monte de sintomas e que dá para ser corrigido. É para isso que você está aqui, tá certo? Dito tudo isso, essa introdução, vamos lá falar das coisas que causam essa candidíase, essa síndrome fúngica, essa disbiose, essa baixa imunidade que possivelmente você não sabe ou você não presta atenção no seu dia a dia, porque ninguém falou para você prestar atenção e a partir de agora você vai prestar, tá certo? Primeiro, bem nutridas e futuras bem nutridas, é o seguinte: toda vez que a gente vai comer
em restaurantes, comer fora da nossa casa, a gente não consegue saber exatamente como que é feita a preparação das coisas. A gente não tem como ter 100% de segurança. Na nossa casa, a gente tem noção da segurança alimentar, mas mesmo assim, os maiores números de contaminação, então eu como alguma coisa que me contamina, que faz mal para minha saúde, acontece mais dentro de casa do que fora de casa. Vocês sabiam disso? Então, às vezes você pensa assim, eu tô comendo fora, eu tenho mais risco, mas por que os maiores números de contaminação por alimentos, infecções, acontecem dentro de casa? Muitas vezes é pelas pessoas não saberem o jeito certo de fazer o controle de bactérias, de fungos e de parasitas. E um erro muito grande que eu vejo as pessoas repetindo e até achando com ar de novidade, né? Fala assim, nossa, eu tenho que fazer isso mesmo. É a questão da higienização certa dos alimentos. Não importa onde você comprou, se é orgânico ou não, se é um alimento de supermercado ou não. Se você não faz a higienização certa dos alimentos, isso vai prejudicar a sua imunidade. Isso tende a baixar a sua imunidade, porque você está entrando em contato com uma quantidade maior de micro-organismos. Então, se o seu corpo já está lutando contra um supercrescimento de fungos que está acontecendo, ou por uma infecção viral, seja uma herpes, ou até mesmo uma infecção bacteriana, uma infecção urinária, imagina você colocando no seu corpo uma fruta, um vegetal que não foi higienizado da forma correta, que você só foi lá e passou uma aguinha e essa água ali, ou até mesmo essa água ali não higieniza, ou você colocou só vinagre, ou só colocou bicarbonato, ou só colocou limão, e acredita que isso vai fazer a higienização do alimento e não faz a higienização. Então esse é o primeiro erro. O segundo é a pessoa que vai fazer a higienização com hipoclorito, com água sanitária, termina de fazer a higienização e vai lá e lava de novo na água da torneira. É a mesma coisa que uma mulher vai fazer banho de assento, tá lá pegando fogo lá embaixo e fala, vou fazer um banho de assento com bicarbonato. Aí vai lá, vai fazer o banho de assento, aí quando vai fazer esse banho de assento, faz com a água do chuveiro. Faz com a água que não é filtrada. E a mesma coisa acontece com os alimentos. A pessoa vai lá higienizar com hipoclorito e depois coloca debaixo da água que não é filtrada. Aí você vai entrar em contato com contaminantes novamente. O momento que você está com muitos sintomas, ou que está com um sintoma que não vai embora, é o seu corpo te avisando o seguinte: olha, eu tô trabalhando pra caramba pra dar conta aqui do recado. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. É isso que o seu corpo tá te avisando. Então, pequenas manobras que você faz no seu dia, prestando atenção em detalhes, enquanto você está em terapia nutricional, a terapia nutricional leva de 21 dias a 3 meses, depende de quantos meses ou anos você está com sintomas, que é o tempo de regenerar os tecidos, é importante você ter esse despertar. Agora escreve aqui pra mim, como que você higieniza os alimentos na sua casa? Como que você costuma? Você presta atenção nisso? Você faz sempre, faz às vezes? Você lava depois com água da torneira ou usa água filtrada? Como que está acontecendo essa higienização aí na sua casa? Escreve aqui pra eu saber, tá? Sem julgamentos, aqui é um momento de aprendizado, tá certo? É um momento de aprendizado e por mais que você fale assim, mas isso eu já sei fazer isso. Tá certo, que bom que você sabe. Isso é um ponto diante de trocentos outros, várias outras peças do quebra-cabeça que precisam ser reorganizadas, tá certo? Esse aqui é um pontinho básico, tá certo? Que eu tô trazendo pra vocês começarem a despertar, tá bem? Aí é o seguinte, o segundo ponto, tá? Eu separei aqui cinco coisas, tá? Que causam baixa imunidade e candidíase, tá bem? Segundo, carnes cruas ou mal passadas. Muito se ouve falar de parasitas, de vermes e tudo mais. Fungo é um tipo de parasita. O fungo, a gente não tem como matar a toxina do fungo com fogo. Não tem como fazer isso, tá certo? Então, a partir do momento que um fungo deixou uma toxina no alimento, eu posso deixar ele no fogo ali um tempão que a toxina vai continuar lá, tá certo? Porém, outros bichinhos vivem nos alimentos crus e mal passados, que se eu já estou com sinais e sintomas, se eu já estou com baixa imunidade, se eu já estou com candidíase,
e eu entro em contato com esses micro-organismos, e isso vai piorar os meus sintomas. A mesma coisa aqui em relação ao alimento mal higienizado que eu comecei explicando para vocês. Então, se você tem o hábito de comer muitas carnes cruas ou mal passadas, não quer dizer que você não possa comer essas carnes. Eu gosto de restaurante japonês, não gosto de carne vermelha mal passada não, mas restaurante japonês eu gosto. Só que dentro do meu ano, então tem 365 dias. Então, eu vou no restaurante japonês, um exemplo, uma vez por mês, tá? Aí eu vou ter que separar um momento do meu ano para eu fazer uma faxina no meu corpo, porque não tem flores ali naquela carne crua, tá certo? Não é antisséptico assim a carne crua. Entendem o que eu tô falando? A carne crua tem o seu preço. Não é à toa que os nossos ancestrais inventaram o fogo. Eles inventaram o fogo porque eles são sábios. E aí eles falaram isso pra gente, olha, tá aqui o fogo, tá? Presente pra vocês. Então assim, tudo aquilo que a gente come cru e mal passado pode gerar um efeito colateral no nosso corpo, tá certo? Então a partir do momento que eu gosto de comer carnes cruas, seja ovo, carne vermelha ou até mesmo comida japonesa, eu tenho que separar um momento do meu ano para fazer essa faxina. E essa faxina é através também da terapia nutricional. Só que aí entra o ciclo antimicrobiano, que é o ciclo de eliminação do método SP, tá? Que é onde você entra com uma sequência de antimicrobianos via oral, tá? Em forma de comprimido, que você controla esse supercrescimento de bactérias, de fungos e de parasitas. Essa é a única forma. A gente consegue fazer manutenção incluindo certos ingredientes na nossa rotina que tem um efeito antimicrobiano. Só que quando há um grande crescimento de fungos, parasitas, bactérias dentro do nosso corpo, aquilo que eu incluo de alho, de cebola crua, de alho cru, de salsa, de salsinha, de manjericão, de tomilho, de orégano, aquilo que eu incluo via alimentação não é suficiente. Então eu tenho que entrar com antimicrobiano em cápsula, tá? Na quantidade certa, na dosagem certa, numa sequência de suplementos, porque aí eu tenho esse controle antimicrobiano no meu corpo. E Sheila, quantas vezes eu tenho que fazer isso no ano? 1, 2 vezes no ano no mínimo, tá? É coisa rápida, não é uma coisa que você vai ficar o ano inteiro fazendo, é rápido, mas exige esse controle, porque, como eu disse, o alimento cru, mal passado, seja um ovo lá com a clara mole, seja, e com a gema também, né? Seja uma carne mal passada ou uma comida japonesa, não tem flores ali. Então, a gente que gosta de comer, né, comida japonesa, a gente faz esse controle um pouco maior, tá certo? E toda vez que você está com baixa imunidade, que você está com sintomas, o risco é maior quando você entra em contato com esses alimentos, tá? Porque o seu corpo já está lidando com uma infecção. O seu corpo já está lidando com infecção. Então, quando o seu corpo está lidando com infecção, pensa que é igual uma construção, uma obra. Então, tem aqui do lado os pedreiros, os engenheiros construindo um prédio. Aí, de repente, esse prédio aqui começa a desmoronar e eles têm que sair daquele prédio e vir para esse. Então, é um trabalho duplo. A mesma coisa quando eu começo a colocar coisas no meu corpo que não favorecem o meu tratamento. Então, eu, ao invés de incluir as coisas que favorecem, eu não incluo, eu faço o oposto. Então, tá agindo ali contra uma infecção, aí de repente eu tô colocando na minha boca coisas que tem mais micro-organismos do que nutrientes. Aí o meu corpo tem um trabalho mais pesado ainda, tá certo? Então, pegando aqui as informações, as chaves. Vale ouro, vale ouro. Terceiro. Coisas que causam baixa imunidade, candidíase, desbiose e síndrome fúngica. Toda vez que você usa qualquer tipo de medicação, qualquer uma, Sheila, um anti-inflamatório, um remédio para dor de cabeça, um remédio para cólica, um omeprazol, um pantoprazol, um anticoncepcional, o antifúngico em forma de pomada ou comprimido, o antibiótico, todas essas medicações podem te levar a um certo tipo de desbiose. Aí essa desbiose, que nada mais é que desequilíbrio, esse desequilíbrio pode gerar um quadro fúngico, bacteriano ou viral. Então lembra, vírus, herpes, bactéria, infecção urinária, gardnerella, outras infecções, tá? Causadas por bactérias, e fungos,
malacésia, que dá coceira na cabeça, no ouvido, candidíase, que dá ali a infecção na região íntima, na virilha, na pele, impinge, tínia, que causa na unha, os fungos e tudo mais. Então, toda vez que eu tomo qualquer tipo de medicação, o meu corpo ele vai entrar ou pode entrar no estado de desequilíbrio, que é a disbiose. E aí, para eu combater esse desequilíbrio, essa disbiose, eu preciso incluir os alimentos que vão regenerar, restaurar aquilo que a medicação fez de ruim. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Se você decidiu usar qualquer tipo de medicação, você vai precisar incluir esses alimentos para sair desse estado de disbiose. E aí pode ser, bem nutrida e futura bem nutrida, que só uma medicação, por exemplo, você coloca a medicação, inclui os alimentos, mas dependendo da sua idade e do seu histórico, como foi a sua vida na infância, quanto que você usou de antibiótico e tudo mais, você vai precisar de suplementação. Que aí só a alimentação não vai ser suficiente. Por quê? Porque você não planta a sua própria comida, porque até chegar a comida na sua casa, a quantidade de nutrientes reduz. Então, cortou lá o pé de couve, até o pé de couve chegar aqui na minha casa em São Paulo, pô, já passou um tempão, né? Sei lá, às vezes semanas. Então, não dá para eu esperar que vai ter a mesma quantidade de nutriente que a tabela TACO, que é a tabela brasileira que indica a quantidade de nutrientes que tem na comida, que é de 1970. Eu pego aquela couve e falo, olha, tem tanto de potássio, tem tanto de mineral, tem tanto de vitamina, porque aqui na tabela TACO fala que tem isso de vitamina. Só que a couve foi tirada lá do pé do seu Zé e demorou 2 semanas para chegar aqui na minha casa e eu tô com baixa imunidade. E eu como as coisas ali que eu vejo que é saudável, mas mesmo assim eu continuo desnutrida. Por que você sabe que você continua desnutrida? Porque você vive adoecendo. Se você vive adoecendo, você está desnutrida. Ah, não, mas eu como coisa saudável. Tá doente? Vive doente? Tá desnutrida. Você não tá absorvendo, não tá comendo o suficiente. Aí, bem nutrida e futura bem nutrida, nesses casos, a gente entra com suplementações. Que não é esses mix de vitamina que vendem em farmácia, não é Centro, não é o polivitamínico do... Como é o nome daquele tiozinho lá que tem a rede de farmácia? Sei lá, eu não lembro mais. Não é esses polivitamínicos, são nutrientes na dosagem certa e inseridos no período certo. Porque não adianta você incluir o nutriente quando você ainda está com muito supercrescimento de fungos ou de bactérias, enfim. Porque senão, ao invés de você alimentar o seu corpo, você vai alimentar fungos. Tá? Você não quer fazer uma criação de fungos dentro do seu corpo, uma criação de bactérias ruins dentro do seu corpo. Você quer coisa boa. Então, primeiro a gente faz a faxina, tá certo? Aí dentro dessa faxina, quando inicia esse processo de faxina e de regeneração de tecidos, aí sim a gente faz a inclusão dos nutrientes em cápsulas, na dosagem certa, na hora certa, na concentração certa, tá bem? Para compensar aquilo que a tua alimentação não dá conta. Eu tomo vários suplementos, tá? Por curiosidade a vocês, vários. Sheila, por que você toma vários suplementos? Porque eu cresci e nasci aqui em São Paulo. Minha mãe já engravidou de mim num estágio de desnutrição. E minha avó passou por muita escassez, passou fome. Então, assim, eu já venho de uma ancestralidade com uma desnutrição. Quem tem ancestrais de guerra, quem tem ancestrais de pobreza, os seus óvulos já estavam... O óvulo que te fez já estava lá na tua avó, tá? A tua mãe já estava lá na tua avó. Aí nasceu a tua mãe. Aí você já estava na sua mãe. Então, isso vai ser a base do quanto que a gente vai precisar mais ou menos de nutrientes. E aí, durante a minha infância, aí você analisa a sua, eu era uma criança difícil para comer. Então, eu comia muito miojo, muita bolacha recheada, muita passatempo, traquinas, cheetos, leite com chocolate, essas tranqueiras aí, era isso que eu comia, tá certo? Então, eu venho de uma infância de escassez e venho de um estado de desnutrição desde pequena. E usei muito antibiótico, usei muita medicação, e assim por diante. Então, você se autoanalisa e fala, opa, a minha ancestralidade foi parecida, foi assim também, e eu vivo doente e tudo mais.
Então, independente da tua idade, se você já passou dos 21 anos, não tem mais ápice hormonal, só tem queda hormonal. Só tem queda, a gente tá em queda. Passou dos 21, tá em queda. E é queda livre. Eu adoro esses exemplos viajantes que eu dou. E aí essa queda livre precisa ser compensada. E hoje com a evolução da ciência, com a evolução da indústria de alimentos, de suplementos do lado bom da coisa, né? Tem a força do mal, tem a força do bem, né? Então, do lado bom da coisa, a gente consegue complementar, a gente consegue suplementar, tá certo? Mas não é qualquer tipo de suplemento, não é aquele suplemento que tem a cápsula azul fluorescente, vermelho, tartrazina, amarelo crepúsculo e cheio de componentes químicos, cápsula rosa pink. Foge disso, bem nutrida. Para de botar química dentro do teu corpo. Para de botar coisa ruim dentro do seu corpo. Você é valiosa demais para ficar colocando tranqueiras em forma de cápsula. A gominha cheia de corante, a gominha cheia de adoçante químico. Sai dessa, tá? Você é inteligente, não cai nessa, tá bom? Então, que a Sheila colocou, 60 a mais, afunde. Não, agora a gente tá na melhor fase da longevidade. Então, quem tem 50, 60, 70 que tá aqui escutando, você tem acesso a conhecimento como nunca teve antes, a nutrientes, a alimentos, o acesso, né? Então, o nosso envelhecimento vai ser muito bom, tá? Se a gente utilizar as coisas com sabedoria, tá bem? Aí, próximo item, que eu tô indo pro quarto, tá? Quarta coisa que causa baixa imunidade, candidíase, desbiose e síndrome fúngica. O controle da carga glicêmica precisa ser diária, por refeição. Então, todas vocês que estão aqui, que estão com supercrescimento de fungos, ou estão com gordura mais concentradinha na barriga, uma pochetezinha ou uma pochetezona, pochetezinha ou pochetezona, tá? Aquela falsa magra, não consegue ganhar massa magra, e aí tá com aquela barriguinha, ou vive com quadro de candidíase associado, isso mostra que durante muitos meses ou anos, o controle da carga glicêmica não foi feito por você, porque você nem sabia como fazer isso, tá certo? E aí, para fazer esse controle da carga glicêmica, é muito simples. Você pode fazer isso a partir da sua próxima refeição. Então, você tá tomando café da manhã me escutando? Então, a partir de hoje, você já começa a fazer. As bem nutridas lá do método já estão cansadas de escutar eu falando isso. É o seguinte, toda vez que você for fazer qualquer refeição do seu dia, a primeira coisa que você vai colocar dentro da sua boca é proteína ou vegetais associados a essa proteína. Você não vai botar a batatinha, o pãozinho, uma bebida que tem um adoçante. Então, pega o café com adoçante, o chá com adoçante. Não, porque isso vai estimular a sua produção de insulina. E a gente não quer isso quando estamos com baixa imunidade, quando estamos aí com um físico que não tá legal, quando estamos com sintomas de síndrome fúngica, tá? Então, você vai controlar. E a única forma de controlar é essa. Então, você consumindo a quantidade que você precisa de vegetais ao longo do dia, tá? Que são 350 a 400 gramas. E você controlando a carga glicêmica, colocando na boca, a primeira coisa que tu bota na boca é a proteína e vegetal. Fala, ih, Sheila, mas eu estou aqui viajando, parei no aeroporto, na rodoviária e tudo mais. E a única coisa que tem para comer é uma massa, é um bolo, é um salgado que quase não tem proteína no recheio. Fica aqui a orientação. Cilada. Tá? Cilada para sua saúde, para sua imunidade. Então, você vai se organizar para sempre ter com você os alimentos proteicos, seja em forma de suplemento, de barrinha, pronto para beber, que não seja bebida láctea, que é uma droga, né? É um veneno isso, né? Ou a própria comida. Então, por exemplo, eu vou terminar essa live aqui e eu vou comer o quê? Comida. Tem aqui no meu freezer marmita e eu vou esquentar a marmita e vou comer comida, tá? Porque é comida que mata a fome e tem que ser gostoso também, tem que ser alguma coisa que você gosta de comer, tá? Eu adoro comer comida. Eu gosto de comer industrializado também, tá? Mas comida também eu gosto.
Certo? Pegaram aqui, entenderam essa parte em relação ao controle. E aí, quando vocês fazem exame de sangue, às vezes o médico de vocês vai lá e pede o seguinte: Sheila, eu fiz exame de sangue e o médico pediu glicemia pra mim. Glicemia não quer dizer nada. Ah, eu tenho uma raiva quando vem pedido de exame de sangue, só vem glicemia. Eu trabalhei 6 anos num ambulatório. 6 anos. E foi uma briga até eu falar assim, ó, vocês vão pedir exame de sangue? Pede a insulina, pede a hemoglobina glicada. Eu vou saber o que da pessoa só com a glicemia? Tem que ter o triglicérides associado também. Tem que ter insulina, tá? E aí quando você vê o seu exame de insulina e de hemoglobina glicada, são os dedos duros. Então eles mostram assim, falam, ó, você tá aí exagerando, a tua carga glicêmica da refeição não está controlada. Porque esse nome carga glicêmica, esse nome difícil, nada mais é que é para te mostrar quanto de energia, de carboidrato, de açúcar vai se transformar ali no seu sangue quando você come o alimento. Então, quando você come um punhado de pão, de batata, quanto disso vira, né, o açúcar ali rápido no seu sangue? O índice glicêmico é o alimento sozinho. A carga glicêmica é o conjunto da refeição, tá bem? É o conjunto. Então, por isso que a gente controla o conjunto do que você tá comendo, e não o alimento sozinho, tá certo? E por isso, quando vocês vão beber ou tá afim de, né, tomar um drink, precisa controlar a carga glicêmica também. Tem que comer proteína antes, tá certo? Não que vocês devam fazer isso, mas caso você vá fazer isso nesse sábado, nesse domingo, você já sabe. Tá bem que eu vi alguém comentando álcool, alguma coisa. Pegaram a informação? Quinta coisa. E essa daqui é a mais complexa e mais profunda de todas, que é o seguinte: a partir do momento que você vive uma vida que você não gosta, você perde o motivo de se cuidar. A partir do momento que você vive uma vida que você não gosta, você começa a se cuidar menos. Então, se você está infeliz com a distância até o seu trabalho, você está infeliz com o seu trabalho, porque você está infeliz com o seu desenvolvimento pessoal, porque você não está conseguindo você evoluir para você trabalhar em algo que você goste. O seu relacionamento não tem uma comunicação, você tem um parceiro que tem alguma dificuldade de comunicação com você, ou você não consegue se comunicar com esse parceiro. Você vive num lugar que você não gosta. Aí sabe o que você faz? Você começa a dar chibatada em você. Que é o quê? Comer um monte de tranqueira, não cuidar do seu físico, não beber água, não dorme direito. Você começa a se maltratar inconscientemente. Porque tem coisas aí que você não gosta, que você tá vivendo e que você não consegue ainda enxergar o que é, e você não vê valor nisso aqui que eu tô ensinando pra você. Você gasta dinheiro com roupa na Shein, porque vai entrar em promoção. Você compra a cortina para sua casa, compra uma televisão nova, compra ali um monte de coisa para sua cozinha. Mas em você só tá dando chibatada. Você cuidar de você, isso não acontece. E aí o que acontece com a sua imunidade? Vai pro chão. E aí vocês viram aqui pra mim e falam: Sheila, eu acho que o meu sintoma é emocional. Eu tenho autoimune, eu tenho candidíase e eu acho que é emocional. Aí eu te pergunto, futura bem-nutrida, se é emocional, você já prestou atenção se você tá dando chibatada em você e você está se descuidando? E se você está se descuidando, por que isso está acontecendo? Fecha os olhos aí e pensa. Por que isso está acontecendo? A resposta não virá agora. Mas isso mostra a questão do valor e do preço. Você está pagando um preço muito alto por não dar valor àquilo que é mais importante na sua vida, que é você.
Porque sem você estar bem, não tem casamento, não tem marido, não tem filhos, não tem ninguém com saúde em sua volta. Porque você não tá bem. Quanto a casa for prioridade, os móveis forem prioridade, os utensílios domésticos, a roupa que você coloca ali 1 minuto, você sente bem, mas depois você sente horrorosa porque você tá vendo o seu corpo adoecer. Aí você percebe valor e preço. Quanto que eu estou valendo? Eu não estou valendo nada. Não estou valendo nada. Porque eu tô aqui, doente, com sintomas, e eu tô sempre olhando à minha volta, pra minha casa, pros outros, pro filho, pro casamento, e não sobra tempo pra mim. E aí eu posso ensinar aqui pra vocês várias condutas nutricionais. Falar de vários alimentos, várias coisas interessantes sobre alimentação. Mas enquanto você não se sentir valiosa, enquanto você não se sentir merecedora, tudo que eu falar pra você entra no ouvido e sai pelo outro. Porque você vai falar assim, mas eu vou fazer isso pra quê? Eu vou fazer isso por quê? Eu vou ali, vou tomar alguma coisa, passar uma pomada aqui e vou seguir minha vida como tá. E às vezes, bem nutrida, futura bem nutrida e bem nutridas que estão aqui, quando a gente adoece, é um estado de chamada de atenção quando a gente é criança, né? A criança vive adoecendo muitas vezes para chamadas de atenção dos pais, para os pais pararem e olhar para aquela criança e ver a falta de alguma coisa que está acontecendo naquela criança. Só que quando a gente é adulto e a gente busca um médico, um profissional da saúde para olhar para a gente quer preencher essa falta. Só que eu aqui como profissional da saúde, eu olho para você e entrego toda a bagagem que eu tenho para preencher o máximo que eu consigo. Para te preencher no máximo que eu consigo como profissional. Só que tem um limite do que eu posso fazer. E é por isso que eu reforço aqui todas as vezes para vocês. Entrem na imersão. Participa dessa imersão gratuita. Independente se você vai entrar no método depois, falar assim, não, Sheila, mas eu não vou entrar no seu método. Participa da parte gratuita. Porque isso já é uma restauração da sua autoestima. Porque você separar um tempo para participar dessa imersão é você pegar e olhar no espelho e falar assim, eu sou importante. Esse tempo aqui que eu estou dedicando a aprender, a entender como eu funciono, o que é importante para mim, é você se priorizando. E toda vez que eu coloco aqui um conteúdo que eu coloco assim, futuras bem nutridas, comente, eu mereço ter saúde. Eu coloco para vocês comentarem bem nutrida, não é à toa. É para reforçar aquilo que eu quero que vocês sejam. Para você começar a se enxergar assim. Para você não se enxergar como uma pessoa doente. Para você não se enxergar como uma pessoa de baixo valor. Para você se enxergar merecedora. Porque você não é uma pessoa escassa para viver com a pobreza mental de estar sempre doente. Se liberta disso. Se liberta disso. Sheila, mas como que eu me liberto? Não sei por onde começar, não sei o que fazer. Isso aqui que eu te ensinei hoje são pequenos passos. Pequenos passos. Aí pra gente trabalhar a conexão mente e físico é na imersão. Combinado? E quem não se cadastrou, escreve imersão aqui para vocês receberem o link no direct ou depois entrar no link da minha bio, tá bem? Bom, gostaram do conteúdo de hoje? Vou ler aqui as dúvidas de vocês, tá bem? A Jéssica, você é maravilhosa. Ah, que bênção, Jéssica, que bom que você gostou. Laísa, Luciana, cortei o álcool e açúcar. Então, esse negócio de cortar as coisas faz muito sentido quando você tá vivendo em excesso, né? O excesso. Agora, a inclusão sempre vai ser mais importante.
Então, Luciana, se você está com queixas, igual você colocou aqui, a barriga estufada, a sensação de indigestão, é porque aquilo que você está incluindo pode estar com a combinação errada, tá faltando ingredientes para crescer bactérias boas dentro de você, tá bem? Porque o que vive dentro de nós é o que vai determinar uma boa ou uma má digestão. O que vive dentro de nós é o que vai determinar a absorção de nutrientes, tá certo? A Aninha perguntou aqui sobre entrar no método. Então, toda a parte de suplementação, no método eu ensino o passo a passo, os suplementos. E essa turma, a 25ª turma agora, vai ter algo especial em relação à suplementação. Eu já quero adiantar aqui para vocês que estão aqui, só para vocês que estão aqui, porque ninguém assiste depois o conteúdo até o fim e tudo mais. As pessoas têm preguiça para conteúdo longo, né? Gostam de assistir os conteúdos de 15 segundos. Então é o seguinte, essa turma 25ª eu vou fazer algo diferente e especial. Então todas as suplementações necessárias para você eliminar o quadro de síndrome fúngica e de desbiose, dentro do passo a passo do ciclo de eliminação, vocês terão a inclusão delas, né? Então você já vai entrar no método e você vai receber na sua casa o kit. Então você não vai precisar se preocupar com isso. Tá? Comida você tem na sua casa, você vai aprender como combinar, como higienizar do jeito certo, enfim, todo passo a passo do ciclo de regeneração que é a terapia nutricional. E aí a parte da suplementação você recebe em casa, tá? Mas isso eu vou explicar todos os detalhes quando eu abrir a inscrição do método, tá? Isso vai ser lá no próximo final de semana, tá bem? Então, por enquanto, a gente aproveita aqui juntas o conteúdo gratuito, as coisas que vocês conseguem colocar em prática já para se preparar para entrar no método se você quer resolver isso agora no mês de novembro. Sandra colocou, tenho tireoidite, que é Hashimoto, né? Candidíase frequente, o método resulta na doença autoimune? Sim, ele vai te levar à remissão da doença autoimune e à cura da candidíase. É igual o seguinte, bem nutridas, uma pessoa está gripada, ela cura a gripe? Cura. Cura a gripe. Ela pode ficar gripada de novo? Pô, se ela fizer um monte de coisas ruins no corpo dela, ela tende a ficar gripada de novo, tá certo? Então, a candidíase tem cura. A candidíase volta se você deixar alguma peça faltar, de suplemento ou da inclusão de alimentos. Não é porque você comeu um pedaço de bolo da sua avó que tem açúcar que isso vai te causar candidíase. Tira isso da mente de vocês, tá? Tira isso dos pensamentos de vocês, tá bem? Então, maravilhosas, eu vou deixar... A Gláucia colocou aqui, ó. Eu evacuo a cada 8 dias com laxante. Isso não tá certo, Cláudia. Ou Gláucia. Não tá certo, Gláucia. Sim, a gente vai te ajudar nisso também. Primeiro passo, participa da imersão, tá? Primeiro passo, a imersão é gratuita. Começamos na segunda-feira, 8 horas da noite. Então, comenta aqui imersão para você receber o link e o acesso, tá bem? Gente, a evacuação é diária. Então, por mais que a pessoa tenha um encurtamento de intestino, porque tem alguns intestinos que são diferentes dos outros. Então, por mais que tenha uma alteração ali no formato ou no movimento do intestino, porque você muito nova precisou usar algum tipo de medicação que parou o peristaltismo do seu intestino, que é o movimento que ele faz, esse movimento aqui é para empurrar as fezes. Tem que evacuar. Senão você vai ficar intoxicada. Não é à toa que cocô é cocô, bosta é bosta. É coisa ruim. Isso vai te intoxicar se ficar parado dentro de você. Então, dentro do método, a gente trabalha bastante essa parte de intestino preso também, tá bom? Bom, maravilhosas, aproveitem o final de semana de vocês. Coloquem em prática isso aqui que eu acabei de ensinar, tá? Se valorizem. Se você tem aí em sua volta pessoa que só reclama, pessoa que só fala coisa ruim... Agora é um momento de uma nova etapa, tá? Conviva com pessoas que desejam a mesma coisa que você. Então, se você não tem isso aí em sua volta, esteja aqui. Então, aqui, ó, todas essas 100 pessoas que estão aqui desejam o mesmo que você. São pessoas do bem, são pessoas que querem saúde, são pessoas que têm algum sintoma, que querem se tratar. Então, se você não tem gente aí em sua volta para te ajudar, aqui você tem, tá? Você não tá mais sozinha, tá bom?
A Lucileide colocou assim, a candidíase faz perder peso? Pode atrapalhar a massa magra, tá, Lucileide? Pode sim. Tem gente que ganha, gera inflamação, ganha peso, porque fica muito inflamada. E tem pessoas que perdem peso porque não conseguem ganhar massa magra. Então, por exemplo, eu aperto aqui meu braço, ó, eu viro assim, ó, isso aqui é um muquizinho, isso aqui é massa magra. Aí a pessoa não consegue ter massa magra, nem nas pernas, nem no bumbum, nem na coxa. Por quê? Porque a desnutrição tá muito acentuada. O que é acentuada? Tá acontecendo há muito tempo. Mesmo que você coma, você não tá absorvendo, tá? Então isso melhora. Ah, que bom, Laísa, que melhorou, que você entrou no ciclo. Vai pro método para você passar para a parte da suplementação, tá bem? Se estiver pronta, tem uma condição especial para você migrar para o método, tá no último módulo lá do ciclo, tá? Seja muito bem-vinda, muito feliz em saber que você tá bem. Nina Juzinha, você tá sofrendo aí com a candidíase, fique em paz que isso, você seguindo aqui, isso vai passar, você fazendo a sua parte, eu vou fazer a minha equipe vai fazer a parte deles e você vai fazer a sua, tá? A primeira etapa é o seu comprometimento. Então, escreve aqui, quem tá hiper comprometida com a imersão, escreve hiper comprometida. Esteja hiper comprometida com a imersão, que isso você vai mostrar que você tá hiper comprometida com você, com a sua saúde. Tá bem? Com seu cuidado. E, ó, eu reforço aqui pra vocês. Quando eu falo cuidar de saúde, gente, não é deixar de comer as coisas que você ama, não é deixar de viver uma vida normal. É você ter um novo normal. E eu te falo, do fundo aqui do meu coração, esse novo normal é maravilhoso. Esse novo normal, ele é próspero. Ele é muito próspero para sua vida. Tá bem? Um grande beijo para vocês, ótimo dia, vão lá curtir o final de semana de vocês, fazer uma caminhada, fazer um exercício, tomar um café da manhã saudável, se hidratem e até amanhã. Amanhã eu entro aqui ao vivo de novo de manhã para falar com vocês novamente. Um grande beijo, fiquem com Deus.